A corrida eleitoral de 2022. O Supremo Tribunal Federal confirma que o ex-presidente Lula é elegível. A decisão antecipa e acirra ainda mais o debate político. Carlos Alberto. A corrida pela presidência da República tende a se acirrar ainda mais com as primeiras articulações e principalmente após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que nessa quinta-feira, por 8-3, derrubou as condenações impostas pela Operação Lava Jato ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o deixou elegível para 2022. A maioria dos ministros manteve a decisão monocrática do relator da Lava Jato, Edson Fachin, que considerou no mês passado que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para investigar o líder petista, uma vez que as acusações levantadas contra o ex-presidente não diziam respeito diretamente ao esquema bilionário de corrupção na Petrobras, investigado pela operação. Outras ações penais, a do triplex do Guarujá, a do sítio de Atibaia e duas sobre o Instituto Lula, que envolvem o ex-presidente, serão encaminhadas para a Justiça Federal do Distrito Federal ou de São Paulo, onde serão retomadas e ganharão uma nova vida. O julgamento será retomado na próxima quinta-feira, quando o plenário vai analisar um outro ponto delicado: se a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro vai ser arquivada ou não. A decisão dessa quinta-feira anima ainda mais as lideranças nacionais do PT que querem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa pelo Palácio do Planalto, tendo provavelmente como principal adversário o atual presidente Jair Bolsonaro. Com redação do Ceará Agora, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. A decisão adotada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, STF, deixa ainda mais clareza sobre a entrada do ex-presidente Lula na corrida eleitoral de 2022. E a campanha jornalista Beto Almeida já está na agenda dos dirigentes partidários e líderes políticos. Olha, Luzenor, na prática, o ex-presidente Lula foi oficializado, assim, readmitido de forma oficial como um candidato ou como um pré-candidato para disputar a presidência da República em 2022. Na prática, isso reacende com toda a força a polarização política que já vinha desde as eleições presidenciais de 2018, quando o agora presidente Bolsonaro derrotou o projeto político do PT. E aí você imagina que isso altera de forma radical o cenário eleitoral do ano que vem. Uma vez admitido na disputa, Lula é um candidato super competitivo. E ele é, sem dúvida, o nome mais forte para combater, ou pelo menos se fazer como uma opção, a reeleição do presidente Bolsonaro, que até então vinha sendo até bem avaliado antes dessa tragédia do coronavírus. Mas olha, com as pesquisas, com o resultado que nós temos hoje da pandemia, as recentes pesquisas já mostram um cenário em que Lula às vezes aparece empatado e até à frente do presidente Bolsonaro. Embora a gente diga o seguinte, que isso só vai ser possível verificar de fato numa campanha. Mas seja como for, é inegável. Os efeitos dessa decisão confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal são devastadores e deixam uma preocupação enorme para o atual presidente Bolsonaro. Não é à toa que as pesquisas aí de pré-campanha já apontam um cenário de muita indefinição na cabeça do eleitor. Inclusive, com ora o presidente Lula à frente, ora empatado com o Bolsonaro. Mas o que é ruim também nesse aspecto dessa decisão, Luzenor, é que isso praticamente, no meu entendimento, Luzenor, anula a possibilidade de nós termos um pluralismo, uma política mais plural, vamos dizer assim. A chamada terceira via vai ficar mais sufocada, com possibilidades ainda menores de se colocar como uma opção viável no meio desses extremos, a extrema esquerda e a extrema direita. Então, por aí você imagina que a tendência da polarização, ela é forte, é real e que limita muito o surgimento de uma terceira via.